É verdade? Uhum. Tem certeza? Tem, olha. Mano, Meu, você nem olha as coisas. mentira, mano. Você não, mentira. Você é louco, mano. Eu vou ser mamãe. Eu vou ser mamãe. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tô aqui mais uma vez pra gravar um vídeo e infelizmente é um vídeo triste, né? Porque eu nunca imaginei que pudesse gravar um vídeo desses aqui pro canal. Eu nunca imaginei que fosse começar o ano gravando esse tipo de vídeo. Nunca imaginei, sinceramente, passar por isso, né? Então, como vocês podem ver, eu não vou chegar aqui hoje falando oi maravilhindas e maravilhindos naquele tom que eu sempre falo, oi meus amores, naquele tom, porque é um vídeo triste pra mim, pra nós, né, pra mim e pro meu marido. Foi um Natal e um Ano Novo não conforme o esperado, né, como a gente planejava. Mas por que eu decidi trazer esse vídeo aqui? Porque eu sumi das redes sociais, sumi daqui, né, também do canal. Tava postando só os vídeos de diário de obra. E como quem me segue no Instagram também sabe que eu fui trabalhar um serviço temporário, então por isso que eu sumi de lá do Instagram, porque eu não conseguia conciliar os dois, né, o serviço com a rede social, com os trabalhos que eu fazia aqui, né, pro Instagram e pro YouTube. Então eu sumi um pouquinho por lá, quem me segue sabe. E nesse período aí de novembro para dezembro, eu descobri, né, a minha gravidez, minha primeira gravidez, né, que foi aí por pouco tempo, como vocês podem ver o título do vídeo. E eu vou explicar um pouco pra vocês, eu não quero que esse vídeo fique longo, né, mas eu vou tentar aqui resumir tudo que a gente passou, que nem vai ser, né, tudo que eu passei, que o meu marido passou, né, porque não tem nem como falar tudo aqui pra vocês, mas eu vou explicar o porquê, né, o que aconteceu. Então vamos lá pra esse vídeo. Quero desejar um feliz ano novo pra cada um, né, que esse ano seja um ano maravilhoso pra todos nós. Como eu não vim antes, eu tô aqui agora e desejando um feliz ano novo pra cada um de vocês e agradecer a cada um que tá aqui comigo até esse momento. E agradecer pelos 2000, né, que a gente já tá aí fazendo 2100 e ainda pretendo, assim, fazer a comemoração em nome de Jesus nesse canal, né. E eu creio que Deus vai me dar forças pra eu voltar com os conteúdos, tanto daqui quanto do Instagram. Eu relutei pra gravar esse vídeo. Confesso que eu tava aqui, já tem uma hora que eu tô aqui sentada, pensando como que eu ia falar isso, como que eu ia gravar. Mas eu anotei algumas coisas pra eu não ficar perdida. E se eu ficar perdida, gente, me perdoem, porque eu nunca gravei um conteúdo desse. Relevem aí, tá? Então vamos lá começar esse vídeo. Nunca imaginei que eu fosse gravar um vídeo desse. Eu falo, às vezes, nunca imaginei que eu fosse passar por tudo isso que eu passei, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele tem uma promessa sobre a minha vida e sobre a vida do meu esposo, que nós vamos ter a nossa família, que nós vamos ter o nosso bebê, a nossa família é projeto do Senhor. Então, isso ficou no meu coração. Às vezes as pessoas podem pensar assim, mas Deus não prometeu? E por que aconteceu isso com vocês? Eu assisti muitos vídeos de muitas mulheres que passaram pelo mesmo que eu passei. Isso me ajudou muito, isso me confortou muito. Por isso que eu tô gravando isso pra vocês, porque podem ajudar também outras mulheres. E Deus gerou isso no meu coração, que é pra eu contar, pra eu deixar aqui registrado, porque eu vou contar o meu milagre. Então quando vocês voltarem aqui e ver novamente esse outro vídeo que eu gravei, vocês vão ver que Deus é Deus e Ele promete, Ele cumpre. Eu vou contar sim o meu milagre. Eu e meu esposo, nós vamos aqui contar pra vocês ainda. Porque Ele promete e Ele cumpre, mas não é o nosso tempo. O tempo é dele. Eu orei muito, eu esperei muito, pensava que Deus fosse ali agir, fazer um milagre e tornar aqui a vida novamente no meu ventre, que eu fosse gerar. Mas não aconteceu como a gente queria. Então tudo é a vontade de Deus. Essa frase eu sempre falei para as pessoas. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas quando foi para eu falar para mim mesma, aí isso foi tão difícil eu falar pra mim mesma que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável, mas eu consegui
conseguir firmar os pés sobre a rocha que é Ele e acreditar, porque Ele fez a promessa, Ele é o dono da promessa e eu creio que essa promessa vai se cumprir. Então eu quero dizer aqui já no início desse vídeo pra você, mamãe, você que é tentante, você que é mamãe de anjinho também, eu quero dizer pra vocês que vai chegar um momento exato que pra gente descansar no Senhor é difícil, mas a gente descansar no Senhor e saber que um dia vai chegar sim, o dia da gente contar o nosso milagre. Pra você que é tentante, pra você que já perdeu seu bebê, pra você que é mamãe aí de um anjinho, que por mais que as pessoas vão falar coisas que não que deixam o nosso coração entristecido. Mas é o bom que você perdeu agora, que tá cedo, bom que você não viu o rosto dele, bom que você vai falar sempre umas palavras que não vai nos agradar, que vai nos entristecer, porque eles não sabem a nossa dor que tá aqui dentro. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele conforta o nosso coração. O Espírito Santo, Ele esteve sempre comigo, me confortando. Tem sido difícil, à noite é mais difícil ainda, porque é a hora que eu passo um filme na minha cabeça, eu lembro de tudo, e eu choro mesmo, porque é o meu luto, choro, sinto ali a saudade, pego aqui, ó, muitas das vezes eu pego e fico cheirando, e não tem cheirinho de nada ainda, mas é como se fosse, né, porque eu comprei pra isso, né, comprei a primeira roupinha e eu olho às vezes o teste, porque eu nunca imaginei que eu fosse ver um positivo na minha vida. Eu olho o sapatinho, olho tudo, os exames, às vezes eu evito de pegar, mas me conforta. Às vezes eu assisto o vídeo que eu gravei da surpresa, né, que eu gravei tudo pra postar aí pra vocês. Eu ia gravar a reação da família, eu ia gravar a reação dos avós, eu ia gravar tudo pra postar pra vocês, que eu queria compartilhar com vocês esse momento maravilhoso que eu achei que nunca fosse acontecer, porque eu achava que eu nunca ia ver um positivo. E Deus me proporcionou isso, eu sou grata a Ele porque Ele me proporcionou isso. Eu pude ver, Ele pôde mostrar pra mim e dizer assim, você pode, porque eu tô no controle. Então, é isso que me conforta, de saber que eu posso sim gerar, que o meu ventre sim foi abençoado. Então, para muitas pessoas isso pode não ser nada, mas para mim foi tudo. Esses 2 meses que eu senti a evolução, que eu senti os enjoos, que o papaizinho tava sempre ali comprando as coisas que eu tava desejando, né, que era mais frutas, né, mas foi um momento maravilhoso. A gente pôde sentir, foi amado, nosso bebê foi muito amado e era muito desejado. Eu ficava assim, sabe, flutuando, parece que não estava acontecendo aquilo comigo. Foi algo incrível. Eu vivi, eu consegui curtir esse momento, esse pouco momento, que foram 2 meses, já ia pro 3º, né? Mas Deus sabe de tudo. E era essa palavra que eu queria deixar pra vocês, mamães, né? Fiquem firmes, vai chegar o momento exato pra nós. A gente vai ainda contar o nosso milagre. Nós ainda vamos ter o nosso bebê arco-íris, pra glória de Deus. E eu creio na promessa, porque foi Ele que fez. Então foi assim, meus amores. Eu comecei a trabalhar, né, de novembro pra dezembro, né, que foi pra ter o treinamento antes. E eu me desliguei totalmente, esqueci qual foi a última data da minha menstruação, que eu deixo tudo anotado no meu celular. E eu acabei esquecendo, né? Fui trabalhar e tudo, comprei umas roupas, umas calças pra ir trabalhar. E aí, foi passando o tempo, comecei a perceber que essas calças estavam ficando apertadas. E os meus seios começaram a ficar doloridos e eu sentia cólica e eu falava, vai descer, porque eu sinto, os mesmos sintomas que eu sinto quando vai descer. Mas só que eu achava algo estranho, porque as calças começaram a apertar e eu achava que era um inchaço, porque eu sempre fico dessa mesma forma quando vai descer. E a minha pele, o meu rosto ficou cheio de espinha, muita espinha, que eu nunca tive aquele monte de espinha na minha pele quando ia descer pra mim. Então, eu achava que era normal, né? Desliguei totalmente, porque correria, né? Final de ano, trabalhando sempre, e acabava chegando em casa, as coisas pra fazer, e acabava esquecendo da data. Então foi um dia que eu passei mal lá no trabalho, né? Tava muito calor esse dia e eu tava na frente da loja, né? E aí eu fui na outra loja, né? Que a dona pediu pra ir na outra loja. E quando eu voltei,
não sei se foi a pressão, mas eu fiquei, quando eu fui beber água eu tava toda me tremendo. E aí eu fui pra porta novamente, ficar lá e tava aquele calor e eu comecei a passar mal. Só que eu não sentia enjoo, eu só senti meu corpo todo tremendo, né? Eu acho que a pressão deve ter caído. Aí eles foram medir minha pressão e tudo. E aí eles começaram a intrigar, né? Você não tá grávida? Por que você não faz o teste? Aí eu fui falar, né? Aí eu lembrei da minha menstruação. Quando eu fui contar os dias, né? Quando eu caiu na real, já tinha passado um mês que tinha descido. E tinha acontecido algo muito estranho, que sempre acontece, mas nunca mais tinha acontecido comigo. A minha menstruação desceu um dia, né, no mês anterior, né, que foi outubro. Eu descobri em novembro que eu tava grávida. Dia 29 de novembro eu fiz o teste e deu positivo. Ai. Aí, eu perdi até as contas. Eu fui ver no meu celular e realmente tinha, assim, passado já um mês, tinha descido. E aconteceu esse episódio de descer um dia, parou, aí novamente no outro dia desceu e ficou normal. Aí eu falei, tá normal. Então, eu me despreocupei, porque achava que tinha descido, né? Então, nesse período aí é que aconteceu tudo, né? E aí foi que as meninas ficaram falando, faz o teste. Aí passou um dia, eu falei, ai, será que eu faço esse teste? Fiquei aquilo na minha cabeça. E aí foi quando no outro dia, né, eu fui, comprei, né, o teste, tinha uma farmácia do lado, eu fui, comprei o teste e fui lá em cima. A minha gerente foi com outra menina lá do trabalho, foi até pra gravar, né? E aí eu entrei pro banheiro e fui. Sabe quando você tá com aquela impressão de que, ai, será que vai? Será que não vai? Porque na minha cabeça eu nunca iria ver um positivo na minha frente. Na minha mente eu não poderia ter filho, porque já tinha passado, já vai fazer 4 anos que eu parei de tomar um anticoncepcional e pra mim, na minha mente, eu não poderia, porque eu falava, ó, esse tempo todo e não aconteceu nada, então eu nunca vou ver um positivo. Eu ficava desacreditada, então Deus me mostrou isso quando eu coloquei, meninas. Quando eu fui lá, coloquei no potinho, não precisei esperar nada, foi assim, ó, muito rápido, e eu dei um berro. Parecia assim, que eu tava flutuando. Deus me deu tanto que eu tinha muito medo. Eu sempre falo assim para as pessoas quando me perguntam, né? Eu tinha muito medo de descobrir ou de ser mãe, né? Eu achava que eu nunca era capaz. Então, quando eu vi aquilo, Deus me deu uma calma tão grande. Eu fiquei tão assim, tranquila, que foi algo assim que eu achava que eu ia... Olha, não sei nem como explicar. Quando eu vi aquilo, aquelas 2 listrinhas, e aí eu não sabia nem o que fazer. Aí eu, na minha mente, falei, vou gravar um vídeo pro meu marido, que eu sempre imaginei que quando fosse descobrir eu ia fazer surpresa pra ele. Porque era o meu sonho fazer surpresa pra ele, gravar tudo bonitinho, fazer uma caixinha. Foi tudo tão rápido, a gente não pensa em nada, assim, e ainda fiquei sem falar com ele, né, um dia. E eu consegui ficar sem falar, mas quase que eu falava pra ele, né? Porque ele beijava minha barriga como se ele estivesse sentindo. Ele deu um beijo na minha barriga como se ele sentisse que tivesse algo ali. Eu fiquei, meu Deus, é agora que eu vou contar. E aí eu consegui segurar. E no outro dia eu fui, comprei umas coisas correndo, né? Pra poder dar certo. Senão eu ia contar sem fazer a surpresa. E aí eu comprei as coisas que eu podia comprar, né? No momento, que tava no comecinho do trabalho ainda. E aí eu fui, comprei, trouxe pra casa. Vocês vão ver aí o trecho que eu vou mostrar pra vocês, a surpresa, gente. Eu quando vejo esse trecho me dá uma alegria tão grande, eu fico tão feliz, porque eu pude ver o positivo, eu pude ver a alegria dele, né, de descobrir que ia ser papai. E então, depois nas próximas semanas é que veio a parte mais difícil pra nós, né. Foi quando eu comecei a sentir umas cólicas, né, as meninas sempre falavam pra mim, é normal ter cólica, né, que seu útero tá como que eu posso dizer, crescendo, né, tava mudando, né, é outra palavra que eles falam, mas eu não tô me recordando agora. O meu útero não tava a mesma coisa, então ali tinha um serzinho dentro, então ele tinha que se expandir, né, o útero tinha que se expandir, então por isso é o motivo das cólicas, né. Então eu achei, né, continuei, né, trabalhava em pé, né, e aquilo me incomodava muito, as dores, né, porque foi em pé e as dores eram muito fortes nessa região aqui, ó. E aí teve um dia que eu senti muita dor e aí eu fui fazer, né, eu fui fazer ultrassom pra ver também, né, se tava grávida mesmo e tudo. E aí foi deixa eu ver aqui, mostrar pra vocês. No dia
no dia 1º do 12, 1º de dezembro, eu fui fazer a primeira ultrassom, né? E aí tava assim, ó. Não dava pra ver nada, ó, o saco gestacional. E eu vou ver aqui, vou mostrar pra vocês onde que tá o bebezinho, ó. Aqui, ó, nessa parte, ó. Vou pegar aqui e mostrar pra vocês. Tava aqui, ó. Essa era o bebê. Era do tamanho de um grãozinho de arroz. A médica falou até pra mim. Aqui, esse pedacinho. E aí eu fui fazer essa primeira ultrassom, que realmente a gente viu que tava assim, que eu tava grávida. Meu marido sempre me acompanhou em tudo, todas as vezes que eu fui. Graças a Deus, Deus é tão maravilhoso que não me deixou ir sozinha pra receber essa notícia, né? Então, nessa primeira ultrassom, a médica falou assim, olha, tá muito pequenininho. E eu tinha falado, né, quando que tinha sido a minha última menstruação. Nas minhas contas eram 8 semanas, mas pra eles eu tava com 5 semanas e 5 dias, que foi essa ultrassom que eu fiz. Então ela falou, olha, tá muito pequenininho, então eu vou pedir pra você fazer uma próxima, né, que tá aqui anotado, com 15 dias. Então era pra eu fazer uma outra ultrassom com 15 dias pra retornar lá com ela, pra falar, pra ela... dar as coordenadas certinho, que eu ia ter que marcar o pré-natal bonitinho e fazer tudo certinho. Então essa aqui foi a primeira. E aí, gente, quando eu fiz essa primeira e aí falou assim, não tem como ver ainda e saber, e não tem barulho do coraçãozinho, não tem os batimentos cardíacos. Então, sabe quando você já sente uma coisa meio assim, você fica, meu Deus, eu queria já ouvir, né? Mas como todo mundo falava que é muito pequeno, não tem nem como ouvir ainda, né? Aí eu fiquei muito apreensiva, meu marido também muito apreensivo, querendo ouvir o coraçãozinho da próxima. Então a gente foi, esperou os 15 dias pra poder marcar essa próxima. E, nossa, bateu uma ansiedade pra poder fazer essa próxima ultrassom, pra ouvir o coraçãozinho e tudo, pra poder dizer, nossa, tem realmente um neném aí, tá cheio de vida. E aí foi quando a gente esperou, e aí foi fazer essa próxima aqui, ó. Que é essa aqui, a próxima ultra que eu fiz depois de 15 dias. Você vê que já cresceu, né, o saco gestacional. E aqui tá o bebê, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, esse pontinho branco. Vendo aqui? Tá o embrião, na verdade, né, nem feto ainda, é um embrião. Aqui, ó, nessa outra parte, tá aqui, ó. Pontinho branco, pontinho branco. Então, tava aí. Olha o saco gestacional. E aí foi aí que a gente já ficou triste, gente. Foi, assim, o pior momento pra gente, assim, de descobrir que não tinha batimento lá no momento. E eles até falaram, assim, pra poder ver com a médica, pra poder não deixar a gente entristecido, mas quando o médico, dessa vez foi um médico que fez essa ultra, né? E o meu marido ficou assim, apreensivo, olhando pra tela e eu ali esperando, né? Porque quando coloca e você já ouve, né, aquele barulho, que é um barulho muito alto, então a gente não ouvia o barulho. Eu percebia no olhar do médico que ele ficou um pouco nervoso e ele não sabia o que falar. E foi quando ele disse assim, ele olhou pro meu marido também, e meu marido tava com o olhinho cheio de assim, sabe, lacrimejando e olhando pra tela esperando aquele momento de ouvir, né? Então foi quando ele disse assim, olha, eu vou fazer aqui e depois eu explico pra vocês. Quando ele falou isso, vou fazer aqui e depois eu explico pra vocês, eu já tinha visto o rosto dele, como tinha mudado, né? O semblante dele tinha mudado. E ele ficou assim procurando, sabe, no mouse ali, no computador ali, na tela ali, mexendo ali, procurando e não encontrava. E foi fazendo as medidas. E aí foi que eu percebi, a minha ficha caiu, que não tava nada no lugar ali. Só que eu não queria acreditar, mas a gente sente. Eu tinha tido um sonho, né, com uma médica, segurava um papel branco e falava que não tava o coração do meu bebê, tinha algo de errado com o coração do meu bebê. Só que eu não quis acreditar naquele sonho. Só que sabe quando você, ao mesmo tempo que você teve aquele sonho, você ora e pede para Deus, guarda, Senhor, meu bebê, que esteja tudo bem, você sente ali dentro de você? Mas só que eu não queria sentir isso, só que eu senti, né? E eu falei pro meu marido, aí ele falou, não, amor, vamos tomar o café e a gente já vai, todo animado, sabe? E aí naquele sonho, a médica falava que tinha algo de errado com o meu bebê, né? Então, mas eu não queria acreditar naquele sonho, eu queria que tivesse tudo bem. Então foi quando a gente fez, né, que aqui foi no dia 15,
E a minha consulta com a ginecologista pro pré-natal já tinha marcado tudo certinho, ia ser no dia 16, eu fiz aqui no dia 15. E aí o médico que fez essa ultrassom, ele falou também pra gente, né, lá na hora, que o saco gestacional tava desproporcional. No caso, o embrião não estava acompanhando o saco gestacional. Olha o tamanho do saco gestacional, né? Ele explicou lá na hora, para o tamanho do embrião. Olha aqui o tamanho do embrião. E o saco gestacional estava um pouco maior, então ele quis dizer que esse embrião não estava acompanhando o tamanho do saco gestacional. Só que aí eu fui, voltei na médica, ele falou, volta na sua médica para ver certinho. Aí voltamos na médica no dia 20, deixa eu só ver aqui. Não, aí voltamos na médica, nem lembro quando que foi mais o dia, porque foram tantos dias que eu retornei, né? Porque fazia um, retornava, fazia o outro, retornava, esse eu não lembro. Só que quando eu retornei nessa médica que ela viu esse resultado, foi aí que ela falou, né? Foi nesse dia também que eu saí aos prantos de lá daquela sala, daquela médica, mas ela foi tão humana, ela explicou tudo, ela deixou a gente, tirou todas as nossas dúvidas nesse dia, né? Então eu retornei lá com ela e ela foi e falou, olha, juntou os dois ultrassons e falou assim pra gente, ó, infelizmente a gravidez é uma gravidez involutiva. E eu, pra saber, né, eu falei, como assim, doutora? Ela foi e explicou. Nos dois exames, no outro, né, dá pra perceber o saco gestacional um pouco grande e o embrião bem pequeno, mas nesse aqui já é bem maior, ó. Ela foi e explicou, nesse ultrassom, o saco gestacional tá muito grande para o tamanho do embrião. Então o embrião não está acompanhando, não está desenvolvendo. Isso não tinha batimento cardíaco, né? Mas aí ela foi e falou, e eu tinha falado, doutora, eu marquei com a minha ginecologista para o pré-natal, para amanhã. Ela foi e falou assim, pode desmarcar, não, porque ela não vai conseguir fazer nada sem esperar aqui o que a gente vai falar. Então, eu vou esperar mais. Ela disse assim, vamos esperar mais um pouco, pra não deixar a gente triste, né? Mas eu já sentia dentro de mim. E ela foi e falou assim, vamos esperar mais, esse exame aqui que você fez, vamos esperar mais uns dias e depois você volta, né? Pra ver certinho, né? Então a gente esperou, né? Ficou esperando se não caísse os meus hormônios, porque eles falam, né? Se cair os hormônios todos, os hormônios que você sente da gestação, por exemplo. Eu tava sentindo enjoo já naquela semana, eu sentia muita coisa já, né? De grávida já, né? Eu sentia muito, no meu caso era mais enjoo. E ainda eu sentia os meus seios, né, estavam bem grandes, né, bem doloridos. E sentia as cólicas, sentia todos os sintomas de gravidez. E ela falou assim, que no caso do aborto retido, que eu tive um aborto retido, eu vou deixar aí pra vocês porque eu não vou conseguir explicar agora, na minha cabeça não tem como explicar tudo aqui pra vocês nos termos médicos. Vou deixar aí passando pra vocês verem o que é um aborto retido. Então o meu corpo, ele... Na semana do Natal, que era já no dia 23, eu tive um pequeno sangramento e eu retornei lá, que foi esse exame aqui que eu fiz, ó. E eu não tava esperando que iria acontecer mesmo, aborto. Eu esperava que, como ela falou pra gente esperar mais um pouco desse exame, eu esperava que, como a gente orava e tudo, a gente buscava a Deus, a gente achava e acredita sim no milagre, que a gente sabe que Deus pode fazer um grande milagre. A gente acreditava que ainda Deus poderia tornar a vida aqui, né, com as orações e com a gente pedindo, mas não foi a nossa vontade que prevaleceu, foi a dele. Então eu esperava isso, né, que poderia reverter a situação daqui, poderia ir lá quando a gente voltasse novamente, né, como ela deixou bem claro, falou, olha, eu vou deixar vocês bem cientes que é uma gestação involutiva. Até então eu ainda sentia todos os sintomas de grávida, eu ia trabalhar ainda, sentia enjoo, muito enjoo, na hora de comer não conseguia. Mas aí teve um dia que eu senti muita dor, que foi no dia 23, né, eu senti muita dor e eu tive um pequeno sangramento, que foi esse aqui, nesse dia 23, um pequeno sangramento bem de leve, saiu um pouco de sangue, assim, que parecia uma cor de fígado, sabe, mas eu sentia dor e eu sabia que não tinha nada ali no lugar. E aí foi que eu fiz, né, esse exame. Ela pediu em caráter de urgência, porque eu tava com um pequeno sangramento, e foi lá mesmo que eu fiz. Não foi no laboratório, por isso que não teve o
como que fala? A imagem, né? Mas quando eu fui fazer, que a médica foi colocar lá pra gente fazer novamente, eu tava esperando, né? Porque eu falava, Deus pode fazer um milagre quando ela colocar lá pra fazer. Mesmo que tenha esse pequeno sangramento, Deus pode colocar o barulho do coraçãozinho. Eu esperava por isso, né? Que Deus poderia ir ali, colocar a vida e deixar eu ouvir o barulhinho do coração. Mas quando ela colocou, né, que já tava tava saindo um pouquinho de sujeira marrom e um pouco desse sangramento que parecia sabe aquele fígado quando você vê? Era daquele jeito. Aí quando ela colocou, eu fiquei esperando, né? E eu expliquei pra ela porque que a doutora pediu esse exame, né, que era em caráter de urgência, e aí ela colocou. Quando ela colocou, e eu percebi que tava ali há muito tempo girando, eu não ouvi batida nenhuma de coração, eu não ouvi nada. Mas aí aqui no exame tava falando assim, a opinião: idade gestacional estimada em 6 semanas e 1 dia pela biometria atual. E embrião sem atividade cardíaca detectável no presente estudo. Quando eu vi isso novamente, mais uma vez, né, que não tinha o batimento do nosso bebê, aí minha ficha caiu de vez. Falei, pronto, não tem vida, porque já tinha feito esse outro. E ela falou que poderia ser uma gestação involutiva, que não estava evoluindo. O embrião, ele não desenvolvia, passava semanas, não se desenvolvia. E ela tinha falado que aqui, ó, o tamanho tinha que ser acima de 5, tinha que passar de 7. E aí deu 5, né, que não estava evoluindo. Ela queria um pouco mais de evolução para esse embrião e ele não evoluiu nada, de acordo com esse outro aqui para esse, ó. Desse para esse outro, que tinha passado já mais de uma semana, né, no caso. Tinha passado uma semana já, quase, e eu retornei para fazer, então ele não desenvolveu nada. E o esperado era que desenvolvesse muito mais para as semanas que eu tava, né, que eles já dariam como já tivesse 7 semanas para 8 semanas, então aqui ainda deu 6 semanas, então quer dizer, o embrião ele não se desenvolvia. Então foi aí que ela falou, a gestação é assim, evolutiva, o bebê não tá evoluindo, então não para cancelar a consulta, né, com a minha ginecologista, que eu ia fazer o pré-natal e tudo. Então foi aí que a gente cancelou. Tinha até marcado aqui, ó, na minha agenda o dia certinho, coloquei bem bonitinho que a gente ia ser papai, que éramos 3, que ele era o amor da nossa vida. Coloquei aqui tão bonitinho, gente. E quando ela falou isso, nessa última aqui, foi a gota d'água. E a gente entendeu que não tinha vida, né? Não tinha vida ali, não tinha batimento. E como que isso ia continuar, né? Não tem como, né? Porque se tivesse o batimento e tivesse desenvolvendo bem pouquinho, ainda poderia ter mudado algo, mas não tinha desenvolvimento algum e não tinha batimento. Então a ficha da gente caiu nesse momento aqui. Foi quando ela falou, né, explicou que ou eu esperaria 30 dias para expelir, né, o corpo ele entende que não tem mais nada ali, então ele vai expelir, ou eu faria a curetagem. Foi aí que ela explicou, né, como que seria, como que é a curetagem, explicou os riscos, né, de por acaso não ter uma recuperação boa, poderia ter infecção, e como seria a minha recuperação, né, com essa curetagem. E aí eu falei, não, aí eu conversei com meu marido, a gente olhou um pro outro e falou, 30 dias a gente vai esperar. E a gente continuou orando e acreditando, pensando, Deus ainda pode fazer, se Ele quiser. Eu falava, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor ainda pode tornar a vida aqui, Pai, e fazer um milagre. Mas todavia eu entendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, tá nas tuas mãos. E eu ficava muito angustiada, gente, em todo esse período de 30 dias, você esperar. Meu Deus, como é difícil o seu psicológico, meu Pai. Tem horas que eu lembro assim, sabe, e fico, como foi dolorido pra mim esperar. E eu ficava angustiada e falava, meu Deus, eu não quero fazer curetagem. Eu pedia pra Deus, Deus, se for da tua vontade que o Senhor torne a vida, mas também se for da tua vontade que o Senhor vá levar o meu bebê, Pai, eu não quero fazer curetagem, Senhor, por favor. E eu pedi aquilo, né, todas as minhas orações, e pedi pro meu marido orar. Então, eu
fiquei na espera, né? Depois eu pretendo gravar um vídeo separadamente, né, sobre como foi o meu relato, né, de expelir, porque é muito grande, vai ficar muito grande esse vídeo. Foi uma das dores mais difíceis. Nunca senti uma dor na minha vida igual aquela. Quando ela falou isso, que era uma gravidez involutiva e deu que não tinha mais batimento, eu ainda continuava com os sintomas de gravidez. Mas aí quando foi na semana próxima do Natal, que foi dia 23, eu já não tinha mais sintomas nenhum. No caso, tinha caído tudo. Então o meu corpo tinha entendido que ali não tinha mais nada, não tinha gravidez. Então não tinha mais enjoo. Eu não sentia mais os meus seios doloridos. Então ali eu fiquei muito triste, porque eu falava, não tô mais sentindo mais as sensações de grávida, eu não tô mais sentindo as coisas que eu sentia quando eu realmente dizia assim, eu tô grávida, eu tô sentindo enjoo, eu não podia sentir cheiro de alho, tinha certos tipos de comida que eu não conseguia, né? Então a minha ficha caiu e eu falei, realmente, mas eu creio ainda num Deus que pode tudo, se Ele quiser, né? Então a gente ficou esperando e ficava ali naquela angústia, ansioso, né? Até que o dia 23, quanto foi aqui? Exames finais. Esse aqui foi os exames finais, já tinha começado a sangrar. Deixa eu ver aqui qual foi o dia. Dia 9, ó, dia 9 de janeiro. Aqui até coloquei. Dia 9 de janeiro eu comecei a sangrar, né? À noite já tinha começado a sentir as cólicas, então foi aí que eu realmente vi que já tava começando ali o aborto, né? Já tava saindo muito sangue a noite inteira. Eu entrava no banheiro e aquela cólica forte, descia muito sangue, sabe? E não gosto nem de lembrar dessa cena, meu Deus, muito sangue mesmo, fiquei um pouco fraca, ainda tô em recuperação. Depois eu explico pra vocês direitinho, um vídeo separado, porque a minha cabeça ainda não tá assim, sabe? E aí foi no dia 10, deixa eu ver aqui, isso, dia 10 que eu expeli totalmente, foi a pior dor da minha vida, foi o dia 10. Eu achava que eu ia morrer junto ali naquela dor, que eu não sabia que era mais dor psicológica, eu não sabia o que era dor mesmo física, juntava tudo ali na minha mente e eu pedia forças para Deus me ajudar, sabe, a passar por aquele momento ali. E eu sentia Deus, a presença de Deus, como se alguém tivesse com a mão no meu ombro. Eu sei que era a presença do Espírito Santo ali. E eu orava e clamava e falava, Deus, eu não aguento mais, era muita dor. E passei por tudo aquilo. E aí retornei, né, no dia 23, que foi que ela tinha dado um mês pra poder expelir e fazer tudo. Se não conseguisse expelir e sair tudo, eu teria que fazer a curetagem. Então, mas Deus foi tão bom nessa questão que não deixou eu passar pela curetagem. Então eu voltei no dia 23, né, pra retornar e fazer os exames pra ver se tinha algum resto lá dentro. Então não tinha nada, tava tudo ok, tava tudo limpinho, meu útero tudo certinho, esses exames aqui foram os que eu fiz por último. E também fiz o hemograma, né, deu que eu não tava com anemia nem nada, não precisava tomar nem remédio, só tontura mesmo e dores, né, que eu sinto ainda aqui nessa região do cóccix por conta das cólicas muito fortes, né, que as cólicas dobram o tamanho da dor que você sente normal. Se eu já sentia muita cólica quando desce minha menstruação, então ela falou assim que ia dobrar as dores. Ela me explicou tudo, ela não deixou a gente com dúvida nenhuma. Dúvida alguma, ela explicou como seria as cólicas, ela explicou que teria, né, esse pico de dor igual eu senti, que eu vou contar só, se eu for contar, né, o relato mesmo na hora de expelir. Foi terrível essas dores, tudo que ela falou tava ali batendo, né, então por isso que eu não fiquei com medo. Ela explicou tudo certinho, tirou minhas dúvidas, tirou a dúvida do meu marido, e a gente perguntou por que disso acontecer. Ela falou que é normal acontecer, normal assim, que eles, nos termos médicos, a maioria das mulheres na primeira gestação acontece isso, porque o corpo, né, ali o organismo não tá acostumado. Ela explicou tudo lá da maneira dela, vou deixar tudo aí pra vocês, o que pode acontecer, né, na primeira gestação. Então tirou todas as nossas dúvidas. Ela falou assim que eu teria que marcar com a minha ginecologista, explicar porque eu passei por um aborto. Se eu quiser tentar novamente, daqui a 2 meses eu posso tentar, porque eu tive, né, eu expeli normal. E se eu fizesse a curetagem seria de 6 meses ou mais, né? Porque eu não sei como seria a reparação do meu útero, né? Eu ainda sinto dores aqui, vou mostrar depois pra vocês como tá a minha barriga. Eu ainda sinto dores porque não
não fez um mês ainda. Hoje são 21 dias, que eu anotei aqui. 21 dias, né, que eu expeli o saco gestacional, que teve todo, retirou tudo. E aí ficou alguns dias ainda saindo sujeirinha, mas agora não tá mais, tá tudo limpo, mas ainda sinto dores. E a pior dor não é a dor física, é a dor psicológica, é a dor da perda, é a dor da saudade. Não tem como, né, a gente esquecer, eu principalmente, porque a mãe é a que mais sofre, né? Então não tem como esquecer. E eu queria dizer pra vocês, se eu esqueci de alguma coisa, gente, depois, se vocês quiserem saber, alguma mamãe aí que também tá passando pelo mesmo, tá procurando esse tipo de vídeo, se quiser me chamar lá no direct do Instagram, vou deixar meu Instagram passando aqui, tá bom? O que eu puder ajudar, eu vou ajudar, né? Aí falar o que eu passei. E pra as pessoas que queiram saber mais, né, pode me mandar lá no direct do Instagram que eu vou responder certinho pra vocês, tá bom? E eu creio que Deus vai me dar forças pra voltar aos conteúdos normais, tanto aqui quanto no Instagram. Eu preciso voltar pro Instagram, tem as parcerias que eu fechei e eu preciso gravar os conteúdos, então eu peço forças a Deus, né, porque a gente tem que seguir, continuar, a saudade vai ficar dentro de mim mais ainda forte. Mas eu peço que vocês orem pela minha vida, tá bom? Se eu errei, esqueci de alguma coisa aí, me desculpe, gente. É muito difícil gravar esse tipo de vídeo. Eu confesso que eu fiquei aqui 1 hora parada, sem saber por onde começar. E eu acho que eu devo ter esquecido alguma coisa, mas se eu esqueci alguma coisa, eu deixo em fotos, passando aí pra vocês tudo, os exames, tudo, pra vocês verem direitinho, tá bom? E eu quero agradecer a todos que estão aqui me acompanhando, tá bom? Se você tá passando por isso também, eu te desejo que Deus te console, te conforte. Eu sinto muito pela sua perda, eu sinto muito pela sua dor. E você que queira falar algo, se você quer falar algo mesmo para confortar o coração de uma mamãe que perdeu o seu filho, que é a mamãe de um anjinho, fala somente isso. Não fica falando besteiras que vai magoar o coração, porque para você pode não ser nada, mas a gente que ouve, é muito triste ouvir a pessoa falar, mas é bom que você não viu, né? É mais fácil. Não, gente, não é mais fácil, é difícil. É difícil pra gente. Eu tô aqui falando, mas depois, quando é só a gente, no nosso oculto, a gente, Deus é a gente que sabe, né? Às vezes as pessoas falam, ai, nem dá pra perceber que você passa por isso, você disfarça tão bem. Só a gente, Deus mesmo sabe, né? Que o quanto a gente tem que disfarçar por fora e por dentro, só Deus sabe, tá bom? Então vocês saibam o que falar. Se não puder falar nada, dê um abraço, que o abraço cura, tá bom? Então é isso, esse foi o meu vídeo de hoje para começar esse ano, né? Não foi um final de ano bom, foi um Natal, um ano novo, assim, que eu começasse com alegria totalmente, né? Que eu queria realmente estar contando para todo mundo, fazendo essa surpresa, mas infelizmente não pôde acontecer. Mas ainda assim o Senhor continua sendo bom. Gerar um milagre dói, gerar um testemunho dói, como diz a Fabiola Mello, que eu assistia muitos vídeos dela, então ela dizia assim, que ela perdeu também, ela teve perdas gestacionais, e ela dizia, gerar um milagre dói, gerar um testemunho dói. Então eu creio que eu vou contar ainda, eu vou voltar aqui, vocês vão ver esse vídeo anterior e vão poder ver um novo vídeo contando o milagre de Deus na nossa vida. Tá bom? E dizer que o Senhor é bom, Ele continua sendo bom. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu sempre falava isso pra mim. Chorava, falava chorando, mas eu falava, Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo o meu Deus, porque eu te amo. Não pelo que o Senhor faz pela minha vida, mas pelo que o Senhor é e pelo que eu conheço dele, né? Mesmo que eu fique brava, entristecida e me perguntando por quê, eu não tinha que falar o porquê, eu tinha que entender que é pra que isso. Eu vou olhar pra trás um dia e vou dizer, olha o que foi, pra que foi que teve que acontecer algo na minha vida. Então, não é porque às vezes as pessoas falam besteira, ai, mas será que é porque você não queria? Ai, será que é porque você tinha medo? Não, gente, a gente não tem que... Eu ficava pensando isso, será que é por causa disso ou é por causa daquilo? Não. O Senhor é o dono da vida, o Senhor é quem dá, o Senhor é quem tira. Então, Ele dá, Ele tira, mas Ele é soberano em tudo. A gente não tem que questionar a vontade de Deus na nossa vida. E eu ficava questionando o porquê de tudo. E foi quando Deus usou a minha pastora para falar assim um dia, né, no louvor, que Deus falava para eu
adorar, era pra eu dar glória, só dar glória. E eu dei glória nos piores momentos da minha vida. No momento que eu recebi aquela notícia, eu cheguei em casa e coloquei um louvor. E foi o louvor que eu mais ouvi durante esse período. Então isso me deixou muito forte também. Ouvir os louvores, ouvir palavra, pegar minha Bíblia e ler. Deus me deu muitas palavras nos momentos de tristeza. Deus me deu louvores pra ouvir. Então Deus é maravilhoso. Ele não me desamparou em momento algum. Por mais que eu me sentia triste, desanimada, Ele segurou na minha mão e esteve sempre comigo. Então eu tô dizendo pra vocês que Deus é soberano. Deus, ele não falha. E se Ele te prometeu algo, não fique pensando que é do seu jeito, que é na sua hora. É na hora dele, é na hora exata. Então Ele tá trabalhando isso em mim. Eu tô entendendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Agora eu tô me sentindo mais à vontade pra vir aqui falar, porque antes eu não me sentia, eu senti um nó na minha garganta. Aí comecei a falar, falei pra família, falei para as pessoas que eu me sentia à vontade de falar, porque tem gente que a gente não sente a vontade de falar, né? Então aí Deus gerou isso, Deus foi limpando, Deus tá trabalhando aqui dentro de mim e aí eu tô conseguindo, né? Tem dias mais difíceis, sim, tem dias mais tranquilos, mas Ele não me desampara. Então é isso, fiquem com Deus e orem pela minha vida, tá bom? Pela vida do meu esposo, pelo nosso ministério. Eu creio que Deus vai crescer o nosso ministério, nós vamos falar muito dele ainda nas nossas vidas, falar dos nossos testemunhos, do nosso milagre para muitas vidas ainda. E eu vou louvar muito e glorificar o nome dele, que é difícil louvar, mas a gente tem que louvar, tá bom, meus amores? Então esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Espero que seja maravilhoso. Olha só, minha barriga ainda tá assim, ó. Aí ela tá um pouquinho mole já, ó, com 21 dias já diminuiu bastante. Tem inchaço ainda, porque não... Aqui nessa parte tem um pouquinho de inchaço ainda, ó, eu sinto que é inchaço. Nessa região aqui, ó, dói bastante, ó, nessa parte aqui das minhas costas dói muito, porque aqui era onde eu sentia muita dor na hora, né, de expelir. E aqui ainda dói bastante. Tem horas que eu sento e se eu ficar muito tempo sentada, dói aqui e aí vem pra cá as dores. Aí minha barriga ainda tá assim, ó, porque eu já ia fazer 3 meses, né? Então ainda tá um pouquinho de inchaço. Eu sinto um pouquinho de inchaço, às vezes à noite é onde que começa mais o inchaço e dói, né? Mas aí vamos esperar, né? E aí vou marcar tudo certinho com a médica ainda pra fazer todos os exames pra ver se eu preciso tomar alguma vitamina e tudo mais. Então é isso que eu trouxe. Você me dá tanta coisa. Olha, o que é isso? É verdade? Uhum. Tem certeza? Tem, olha. Mano, Meu, você nem olha as coisas. Mentira, mano. Você não, mentira. Você é louco, mano. Caramba, velho. Eu nem sei ver esse bagulho aqui. É verdade isso daqui? Olha, amor, direito. Eu não sei ver não, mano. Mentira, velho. Você nem leu ali, você abriu do rápido. Calma aí, eu tenho que ver aqui primeiro. Eu nem sei onde que eu tô. Ai, Deus. Mentira, velho. Você é louco, mano. Não, mentira, mano. Tô falando sério, amor. Deixa eu ler aqui. Você é louco? Como é que vê esse negócio aqui? Você é louco. É Eu já sério. fiquei com medo, não acredito, cara. É sério, olha aqui, amor. Olha. Ali. Não, eu vi, cara, mas. Você é louco, velho. Eu tô perdido. Entendeu?